Você já parou para pensar em como a maneira como você se vê pode estar moldando a sua vida de forma que você nem percebe? Muitas vezes, o que limita nosso crescimento não são nossas habilidades, nem nossos desejos, mas simplesmente a identidade que criamos para nós mesmos ao longo da vida. Talvez você já tenha se pegado dizendo: "Eu sou assim. Eu sempre fui assim. Isso é mais forte do que eu." E talvez, sem perceber, você esteja construindo um teto invisível para o seu próprio potencial. Isso é o que os filósofos estoicos chamam de identidade desatualizada. Uma autoimagem que foi formada com base em experiências passadas, nas dificuldades da infância, ou até mesmo em traumas que você enfrentou. O mais interessante é que, de acordo com Tony Robbins, a necessidade de manter a coerência com a nossa identidade é uma das forças mais poderosas da natureza humana. O problema é que muitas vezes a identidade que mantemos não condiz com a vida que desejamos, e é aí que o estoicismo entra. O estoicismo nos ensina que, para superar as adversidades da vida e alcançar nossa verdadeira força, precisamos estar dispostos a reescrever essa identidade. Não de forma impulsiva, mas com sabedoria, coragem e, acima de tudo, controle interno. O primeiro passo para a transformação da nossa identidade é reconhecer que somos, muitas vezes, prisioneiros de uma versão de nós mesmos que já não serve mais ao nosso propósito. No estoicismo, essa ideia de transformação é fundamental. Epicteto, por exemplo, nos lembra de que não somos vítimas das circunstâncias, mas sim dos nossos próprios julgamentos. A maneira como interpretamos o que acontece conosco é o que define quem somos e como agimos. A identidade, como um teto invisível, é construída ao longo dos anos. Ela é formada pelas histórias que contamos a nós mesmos sobre quem somos e o que somos capazes de fazer. Desde muito cedo, passamos a adotar rótulos. Eu sou tímido. Eu sou medroso. Eu sou preguiçoso. E o mais perigoso disso é que, quanto mais repetimos essas afirmações, mais elas se tornam verdades para nós. O problema é que esses rótulos muitas vezes são formados por experiências passadas, como um trauma de infância ou uma falha importante que aconteceu na adolescência. E então, ao invés de nos vermos como seres em constante evolução, nos vemos como prisioneiros dessas limitações autoimpostas. Mas como o estoicismo pode ajudar aqui? Um dos maiores ensinamentos dos filósofos estoicos é o de que, a qualquer momento, podemos redefinir quem somos. Isso não significa que seremos perfeitos ou livres de falhas, mas sim que temos a capacidade de nos desapegar de uma identidade negativa e substituí-la por uma mais alinhada com a virtude e com o que realmente importa. Quando Marco Aurélio escrevia em suas meditações, ele não falava de um homem perfeito, mas de um homem em constante aperfeiçoamento. Ele sabia que nossa identidade é moldada pelas escolhas que fazemos todos os dias, pelas decisões que tomamos diante das adversidades. A verdadeira força está em perceber que nossa identidade não é um destino irreversível, mas um reflexo das ações que escolhemos adotar no presente. Esse processo de redefinir a identidade está intimamente ligado à ideia de autodomínio. Uma das virtudes mais exaltadas pelos estoicos, para Marco Aurélio, o autodomínio não é apenas sobre controlar as ações, mas também as nossas reações e pensamentos. Ele nos convida a questionar: quem eu escolho ser diante de cada desafio? E ao fazer essa escolha, estamos criando um novo padrão de identidade, mais forte e mais alinhado com nossos valores internos. Agora, pense em como o exemplo do vício no fumo se encaixa aqui. Muitas pessoas se veem como fumantes, como se essa fosse uma característica definitiva da sua identidade. Eu fumo desde que era adolescente, dizem, como se isso fosse algo imutável. O problema é que, ao se identificarem como fumantes, elas bloqueiam a possibilidade de se verem de outra forma. E aqui entra o poder do estoicismo. Os estoicos não acreditam que o que fazemos no passado deve definir quem somos. O que importa
é quem escolhemos ser agora, no presente. Quando alguém decide que quer parar de fumar, mas continua dizendo a si mesmo que é impossível ou que sempre foi assim, essa pessoa está simplesmente mantendo a coerência com uma identidade que já está desatualizada. No entanto, quando ela começa a se ver como alguém capaz de vencer esse vício, alguém que toma decisões baseadas no autocontrole, na disciplina e na razão, essa identidade começa a mudar. E, ao mudar a identidade, o comportamento também muda. O mesmo vale para qualquer outra área da vida. Se você se vê como alguém que é incapaz de atingir seus objetivos, de se disciplinar, ou de ter sucesso em uma nova área, isso vai se refletir nas suas ações. A mudança verdadeira começa no momento em que você percebe que a identidade que você tem não é uma sentença eterna, mas algo que pode ser reescrito a cada dia, com cada nova escolha. Aqui, a filosofia estoica oferece uma ferramenta poderosa: o exame diário da alma. Todos os dias, os filósofos estoicos praticavam a reflexão sobre suas ações, sentimentos e pensamentos. Eles faziam isso para identificar onde estavam sendo inconsistentes com seus valores e onde poderiam melhorar. Essa prática não era para culpar-se, mas para entender a si mesmo e buscar o crescimento contínuo. Da mesma forma, o autoconhecimento é uma chave importante para romper com padrões de comportamento limitantes. Quanto mais nos entendemos, mais podemos nos libertar dessas limitações autoimpostas. E isso está diretamente relacionado à ideia estoica de que devemos sempre focar no que está sob nosso controle. Podemos não controlar os eventos externos, mas temos total controle sobre como reagimos a eles e sobre as decisões que tomamos. E ao tomar decisões que refletem quem realmente queremos ser, estamos aos poucos desconstruindo as velhas crenças limitantes e criando uma nova identidade. A mudança não acontece da noite para o dia, mas a cada pequeno passo, dado em direção à nossa verdadeira essência, os estoicos nos ensinam que a verdadeira liberdade vem quando somos capazes de superar a necessidade de manter uma identidade que não nos serve mais. Quando conseguimos nos libertar dessa prisão interna, podemos finalmente viver de acordo com nossos valores mais profundos e alcançar nosso verdadeiro potencial. Agora, vamos entender de que maneira o estoicismo, com sua sabedoria milenar, nos ensina a cultivar a flexibilidade interna necessária para mudar a nossa identidade. Ao contrário de muitos conceitos modernos que nos dizem para simplesmente mudar de atitude, o estoicismo sugere que a verdadeira mudança vem de um lugar mais profundo. A mudança na forma como pensamos, sentimos e nos relacionamos com o mundo e com nós mesmos. A filosofia estoica nos ensina que somos mais do que a soma de nossas ações e reações passadas. Não somos definidos pelo que fizemos ontem, ou até pelas crenças limitantes que herdamos de nossa infância ou adolescência. Em vez disso, somos definidos pelas escolhas que fazemos no presente. O filósofo Epicteto, por exemplo, acreditava firmemente que a liberdade começa no momento em que percebemos que somos responsáveis por nossas próprias respostas às circunstâncias da vida. Imaginemos uma situação em que você se depara com um obstáculo inesperado, algo que você não planejou, mas que exige uma reação. Muitas pessoas, sem perceber, reagiriam com base na identidade que têm de si mesmas. Eu sou o tipo de pessoa que fica nervosa facilmente. Eu sempre me sinto impotente diante dos desafios. Não consigo lidar com o estresse. Mas o estoicismo propõe algo diferente. Ele nos desafia a olhar para a situação não como uma imposição, mas como uma oportunidade de exercitar o controle interior. O estoicismo propõe que, ao invés de reagirmos automaticamente conforme nossa identidade pré-existente, deveríamos fazer uma pausa e perguntar a nós mesmos: quem eu quero ser nesse momento? O que minha verdadeira essência, a minha virtude, a minha melhor versão faria aqui? Ao fazer isso, você começa a redefinir a forma como se vê,
E, ao redefinir a maneira como você se vê, começa a mudar a forma como age. Esse processo é gradual, mas poderoso. Agora, a pergunta crucial é: como podemos aplicar isso na prática? Como podemos fazer para não cairmos na armadilha de uma identidade estagnada, que só nos impede de crescer? A resposta está na prática do autodomínio e do autoquestionamento, dois pilares fundamentais da filosofia estoica. A prática constante de reavaliar nossas escolhas e ações é o que permite a verdadeira transformação interna. Uma forma de aplicar isso no cotidiano é, todos os dias, dedicar alguns minutos para refletir sobre suas ações e comportamentos. Pergunte-se: estou sendo coerente com a pessoa que quero me tornar? Minhas ações estão alinhadas com os meus valores mais profundos? Essa prática, embora simples, ajuda a trazer à tona os padrões antigos de comportamento e nos permite interromper esse ciclo. Quando você se questiona, você ativa uma consciência crítica sobre sua identidade. E essa consciência é a chave para a mudança. O filósofo Sêneca, um dos maiores expoentes do estoicismo, disse: não é que a vida seja curta, mas que nós a fazemos curta, perdendo tempo em coisas que não importam. Esse pensamento ressoa diretamente com a ideia de que, ao nos apegarmos a uma identidade desatualizada, estamos desperdiçando o nosso potencial e não aproveitando a vida da melhor maneira. A vida é curta, e a verdadeira liberdade vem quando conseguimos nos libertar das crenças limitantes que nos fazem continuar agindo de maneira inconsistente com nossos desejos mais profundos. Em outras palavras, se você quer mudar sua realidade, a transformação começa com a revisão da sua identidade. Quando você começa a se ver como alguém capaz de vencer seus medos, de assumir o controle sobre suas emoções, de praticar a virtude com coragem e sabedoria, você passa a agir conforme essa nova identidade. O resultado: mudanças reais em sua vida. Agora pense em como isso se aplica a áreas da sua vida onde você sente que está travado. Talvez você se sinta preso a uma identidade profissional que não corresponde mais ao que você deseja ser. Talvez você sinta que, por algum motivo, sempre foi o tipo de pessoa que não consegue manter relacionamentos saudáveis. Ou talvez você tenha uma autoimagem tão rígida que acha que não é capaz de alcançar determinados objetivos. Isso acontece com todos nós, em algum momento. O segredo está em perceber que essas imagens de si mesmo são moldadas por pensamentos automáticos que não são, na verdade, uma verdade absoluta. A prática do estoicismo nos ensina que, para superarmos essas limitações, devemos constantemente desafiar nossas crenças sobre quem somos. Não se trata de negar a nossa história ou nossos erros passados, mas de reconhecê-los como parte de nossa jornada. E, ao mesmo tempo, decidir que nossa história ainda não terminou. Temos o poder de escrever um novo capítulo sempre que quisermos. Reescrevendo a identidade com a sabedoria estoica. Vamos voltar ao exemplo do fumo. Um fumante, que por anos se viu como fumante, está preso a uma identidade. Porém, se ele adotar a filosofia estoica, pode começar a redefinir o que significa ser alguém livre do vício. Ele pode ver o ato de parar de fumar não como uma luta, mas como uma prática de autodisciplina e domínio sobre si mesmo. Quando ele se vê como alguém que escolhe a saúde e o autocontrole, a mudança se torna uma expressão natural de sua identidade, e não um esforço que depende apenas da força de vontade. Da mesma forma, qualquer área da vida que precise de mudança pode se beneficiar dessa abordagem. O que você acha que não consegue fazer? O que você acredita que está além da sua capacidade? Se você começar a se ver de forma diferente, como uma pessoa que possui a sabedoria e a força interior para enfrentar desafios, essa visão de si mesmo começará a se materializar em suas ações. Ao aplicar a filosofia estoica de autoquestionamento e autodomínio, você pode redefinir sua identidade. E quando isso acontece,
seu potencial se expande infinitamente. Agora que você entendeu como sua identidade pode ser a chave para a transformação que você tanto busca, é hora de agir. A filosofia estoica nos ensina que tudo o que precisamos para mudar está dentro de nós mesmos. Não espere por uma situação externa para forçar uma mudança. A verdadeira mudança começa com você, e começa agora. É hora de romper com as limitações que você impôs a si mesmo, de desafiar os rótulos que carregou por tanto tempo e de começar a escrever uma nova história. A vida não vai esperar por você. As oportunidades não vão se moldar à sua identidade desatualizada. Mas, ao se decidir agora, com coragem e sabedoria, você pode criar um futuro que seja mais alinhado com o seu verdadeiro potencial. Lembre-se, o que você acredita ser não é o que você é. O que você escolhe ser é o que vai definir quem você se tornará. Não aceite mais a narrativa que a vida, os outros, ou até você mesmo impôs a você. Reescreva sua identidade com base no que é mais profundo, no que é mais verdadeiro e no que é mais virtuoso. Então comece agora. O que você pode fazer hoje que desafia a identidade que você tem de si mesmo? O que você pode começar a fazer para ser mais congruente com a pessoa que deseja ser? O estoicismo nos ensina que a verdadeira liberdade vem quando entendemos que a única coisa que realmente temos controle é a nossa mente e nossas escolhas. E, ao fazer essas escolhas, nós nos libertamos do peso das identidades limitantes que nos impedem de alcançar nosso verdadeiro potencial. Agora, é o momento de agir com sabedoria. Se você ainda não se inscreveu no canal, não perca a oportunidade de fazer parte dessa jornada de transformação. Inscreva-se agora, curta o vídeo e compartilhe com aqueles que precisam ouvir essa mensagem. Juntos, vamos continuar a crescer e a nos tornar versões mais fortes de nós mesmos, livres das limitações que nos aprisionam. Lembre-se, a sua identidade não é um destino fixo, mas uma escolha que você faz todos os dias. E o que você escolhe ser hoje vai determinar o que você se tornará amanhã.